Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Há muitos anos, lá nos anos de 2010, o Conselho Nacional de Justiça decidiu que a permanência de símbolos religiosos nos tribunais não violava a laicidade do Estado. Recentemente, o STF novamente discute essa questão, agora num âmbito mais amplo para todos os órgãos públicos e, infelizmente, a maioria já se formou no sentido que me parece tão errado quanto a decisão que o CNJ deu lá em 2010. É um pouco sobre isso que eu quero falar hoje no episódio de Birosca News. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia e também podcast do Birosca News disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine os nossos canais. Toda semana, pelo menos mais um episódio está saindo aí no ar. Lá em 2010, o CNJ vai dizer que a presença de símbolos religiosos, crucifixos, etc., nos tribunais não ofende a laicidade, porque isso configuraria um traço da cultura do Brasil. Portanto, isso não ofenderia a religiosidade de outras pessoas. Recentemente, chegou ao STF uma ação, um recurso originado de uma ação, em que se pedia exatamente a retirada de símbolos religiosos de prédios públicos, alegando justamente a violação à laicidade. O caso que chegou no STF e que agora está no julgamento pelo pleno virtual e que já tem uma maioria num certo sentido, é o agravo em recurso extraordinário 1.249.095. Esse que é um recurso que tem repercussão geral e, portanto, essa decisão do STF vai ser vinculante para todos os demais tribunais e órgãos da administração pública, infelizmente. Por quê? Nessa decisão, a maioria que já votou no STF considera que, de fato, como lá em 2010 decidiu o CNJ, a presença de símbolos religiosos em prédios públicos não ofende a laicidade do Estado. O ministro Zanin, que é o relator do caso, ele vai dizer que isso não viola os princípios da não discriminação, da laicidade e da impessoalidade, porque é manifestação da cultura, da tradição cultural brasileira. E aqui eu já vou dizer que eu discordo totalmente do ministro e da maioria que vai seguir aí o ministro Zanin. Como assim não ofende o princípio da não discriminação, se sendo um Estado laico, o Estado como um ente republicano, quer dizer, numa república, é exatamente isso que está sendo ofendido, é o princípio da não discriminação, de pessoas que ou acreditam em outras coisas do ponto de vista religioso ou não acreditam em nada. É claro que está ofendendo essas pessoas. Aliás, a razão pela qual esse quadro se chama Birosca News é exatamente por isso. Eu comecei a falar dessas questões do Brasil ser uma birosca, de nós não sermos uma república, exatamente por causa daquela decisão do CNJ lá de 2010. Essa é uma decisão agora tomada pelo STF profundamente antirrepublicana, contrária aos princípios mínimos, inclusive o princípio da não discriminação. E eu continuo, é claro que ela viola a laicidade. E o ministro Zanin vai dizer, mas o Brasil possui feriados religiosos, o Brasil possui cidades com nomes religiosos, até estados com nomes religiosos, como Espírito Santo. Ora, o fato de uma coisa estar errada lá atrás não faz com que outra esteja certa, esteja certa aqui. Na verdade, é óbvio que a gente deveria, por exemplo, transformar os feriados religiosos em feriados republicanos, como o Uruguai fez, por exemplo. No entanto, uma coisa não impede a outra, e o objeto desse processo é algo muito mais direto do que uma menção absolutamente que não faz menor sentido para a maior parte das pessoas que não comungam daquela região, o fato de que determinado dia é chamado dia de santo qualquer coisa ou de santa qualquer coisa, ou é Páscoa, ou é Natal, porque para quem não professa aquela fé é realmente só um feriado. Agora, a presença de um símbolo religioso é sim a adoção pelo Estado brasileiro de uma certa religiosidade. E isso ofende profundamente o inciso 1º do artigo 19 da Constituição.
E ofende também o artigo 37 caput da Constituição, que fala sim sobre o princípio da impessoalidade da administração pública. O Estado não pode ter essa cara. E dizer que essa é uma questão de tradição me parece ser mais pernicioso ainda, por duas razões. Em primeiro lugar, a gente não está preso às tradições. A tradição não é algo atávico que a gente não possa dizer não e relativizá-las. Aliás, em segundo lugar, se a gente fosse falar de tradição nesse país, a gente tem uma tradição também de ser um país racista, a gente tem uma tradição de ser um país que violenta mulheres, a gente tem uma tradição de ser um país que violenta e discrimina pessoas LGBT. Então nós devemos manter o racismo, devemos manter a misoginia, devemos manter a LGBTfobia, porque isso faz parte da nossa tradição. Se a gente for pensar numa história de 500 anos, a gente tem muito mais tempo com escravidão, 300 anos de escravidão, e apenas 200 e poucos anos de alforria, de liberdade, dignidade, mínima para pessoas negras. Será que deveria pesar então a tradição? Será que a gente não deveria ter abolido a escravidão? Os Estados Unidos também era um país cuja tradição era a discriminação contra pessoas negras, e, no entanto, foram também um país que disse não a essa tradição lá nas 3 emendas aprovadas após a Guerra de Secessão e, posteriormente, reafirmando isso no caso Brown versus Board of Education. Não faz sentido que o mesmo tribunal, aqui agora trazendo para o STF, que reafirma a validade da Lei Maria da Penha, que reafirma a luta pelo racismo contra pessoas negras, que reafirma a luta contra a discriminação contra pessoas LGBT, venha falar em tradição. Venha falar que a tradição deve imperar por nada, porque é tradição. Quem fala muito bem sobre isso é o Habermas, um filósofo alemão, que vai dizer que uma tradição ela só é válida, ela só deve ter um peso se nós quisermos que ela tenha validade, que ela tenha continuidade, sob pena de que, se a gente entende que aquela tradição não faz sentido para a gente tem o dever de superar aquela tradição. Infelizmente, o STF reafirma a sua jurisprudência absolutamente errada, antirrepublicana, antidemocrática, contrária à diversidade, em afirmar uma ideia estapafúrdia de tradição que não é comungada por todas as pessoas, e ainda que seja comungada pela maioria não significa que a coisa deve prevalecer. Aliás, o STF é chamado a ser uma corte justamente contra-majoritária. Ora, se o STF vai julgar de acordo com a vontade da maioria, então a gente não precisaria de uma corte constitucional. Bastariam o legislativo e o executivo, que já são escolhidos pelo princípio da maioria. Essa é uma lição básica que eu ensino para meus alunos de segundo período de Direito, quando eu dou aula de Teoria da Constituição, de que o judiciário tem justamente a função de decidir contra a maioria, contra a vontade da maioria, contra a tradição da maioria. Enfim, é lamentável, absolutamente lamentável essa decisão. Vou continuar criticando, e é por essas e outras que esse país continua a ser essa birosca, e a gente algum dia talvez venha a fundar a República no Brasil. Por hora, continuamos sendo apenas uma birosca. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. Em qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país.